Olá, seja bem-vindo ao mais novo programa das mídias sociais do CRA-RJ, o Contracapa. Contracapa, você vai ver aqui autores premiados, autores importantes que vão falar sobre suas obras, sobre seus livros, sobre seus trabalhos que engrandecem tanto a ciência da administração. E para começar esse programa, não poderia ter outro convidado senão o administrador Wagner Siqueira, que é diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Érica, tudo bem nesses tempos de turbulência da coronavírus, né? Mas a gente vai convivendo com essa diversidade, na certeza de que a esperança, né, é a vida é a esperança que caminha. E amanhã vamos sair disso e as circunstâncias serão melhores. Pena pelos milhares e milhares de pessoas que estão morrendo. Isso é que realmente é terrível. E não tem volta, né? Não tem volta, não tem volta. É verdade. Bom, vai passar a pandemia, mas as organizações ficam. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o livro As Organizações São Morais, do Wagner Siqueira, porque como não poderia deixar de ser, é uma pergunta, porque ele gosta de indagar, gosta de tirar da gente o pensamento crítico, né? Esse é um livro da Quality Mark Editora, que está sendo vendido nas lojas físicas, nas lojas online, e eu tenho certeza que você vai se interessar muito. Bom, Wagner, vamos começar o nosso contracapa tirando um pouquinho de onde você teve a ideia de falar sobre isso. As organizações são morais, não são morais? Como é que é isso? De onde você tirou essa ideia? Em verdade, as organizações não são morais, mas também não são imorais. Elas são amorais. Quer dizer, por quê? Porque a moral habita um reino, né? As organizações habitam outro reino bem distinto, que é o reino econômico. Eu tirei essas ideias a partir da minha perspectiva, da minha trajetória, vamos dizer assim, no campo da administração. Eu comecei como profissional de recursos humanos, depois como consultor de organização, depois enveredei pela área econômica, como técnico de planejamento do IPEA, que é do Ministério do Planejamento. Isso foi me dando uma perspectiva mais ampla. Depois fiz especializações e mestrado, que não fiz a tese, mas fiz o curso inteiro, né? De ciência política. E a experiência de consultoria me levou a essa reflexão, que eu acho que misturando a experiência como gestor, como técnico, mas a experiência em ciência política e também na área econômica, a conscientização de que era preciso colocar algumas questões na nova realidade do mundo das organizações, que se fala muito, né, em respeito ao cliente, responsabilidade social, a ética das empresas, a ética empresarial, a empresa cidadã, etc. Então, o livro vem em função disso, mostrando o papel importante das organizações, mas que, em verdade, as organizações são ficções jurídicas. Né? Não, é um contrassenso você, Érica, considerar, por exemplo, julgar que uma organização ela seja o mesmo que uma pessoa. Uma organização não tem a personalidade moral de uma pessoa, de um indivíduo. Quer dizer, ela não pode ser ética. Éticos são as pessoas que integram a organização, seus dirigentes, seus colaboradores. Né? A gente não pode pensar, como muita gente fala, na espiritualidade da organização. Quem tem espiritualidade são as pessoas que integram essa organização, na mente organizacional. Tanto que se você organização motivada também, como se todas as pessoas tivessem as mesmas necessidades e as mesmas motivações. A riqueza da diversidade humana é que faz uma organização. Agora, se você não há organização sem pessoas, é verdade. São as pessoas que dão vida à organização. Se você retira todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio. Agora, se você troca todas as pessoas de uma organização, ela fica com o nome, mas as outras pessoas, possivelmente, não estou dizendo que seja fatal, mas é bem possível, até provável, que você terá uma outra organização, pessoas diferentes, conjuntos de relacionamentos diferentes, faz com que, evidentemente, a gente tem que discutir, né, fundamentalmente, que não existe moral da empresa, mas que é preciso existir moral na empresa.
né? É claro que a palavra moral hoje está meio demodê, está meio ultrapassada, meio velha, né? Ela foi substituída hoje pelo humanismo, pelos direitos humanos, pelas ideias de solidariedade empresarial, a igualdade de direitos, etc. O politicamente correto, que tem muitas distorções também. E as organizações, como não poderia deixar de ser, é preciso que se considere que o capitalismo, as respostas capitalistas ao problema da luta de classes, que foi muito bem colocado por Marx no Capital, historicamente, de lá para cá, de Marx para cá, o capitalismo tem se respondido, né? Porque é preciso mudar desde que tudo continue exatamente como está. Nós tratamos, então, no livro, fundamentalmente, destas questões, dessas discussões, e dando um panorama, integrando o mundo específico das organizações, mas também da realidade que a sociedade enfrenta nisso, como, por exemplo, a rebelião das novas elites, das novas elites, que são efetivamente, né, os anarquistas do século XXI, pessoas que não têm lealdade com nenhuma organização, nem com o país, mas que pensam, por exemplo, à esquerda, mas se comportam à direita. Então, nós tratamos também do fundamentalismo religioso dentro das organizações, que se constituem também em seitas organizacionais de adoração ao trabalho. Então, é toda uma análise. Eu não estou pretendendo que as pessoas concordem ou discordem, mas que reflitam em função. Valorizará o livro, e quem valoriza o livro realmente é o leitor, com as suas concordâncias, com as suas discordâncias, mas principalmente com as suas inferências, ilações que ele possa fazer à sua realidade pessoal na organização em que vive. É verdade que é preciso que se humanize as organizações, mas quem vai humanizar as organizações são as pessoas, fundamentalmente. Você cita bastante no livro, em diversos momentos, sobre a questão da moralização da economia, né? Que, como a gente vive no capitalismo, não há como as organizações moralizarem a economia. Daí também vem essa amoralidade, a gente não poder dizer claro que uma organização é moral ou imoral. Veja bem, o Marx, que tinha excelentes propósitos, né, no seu trabalho clássico, o Capital, ele pretendia também moralizar a economia. É preciso que a gente entenda, fundamentalmente, né, que há uma hierarquia de ordens, de ordens que vão determinar, ou que dão limites externos. Não adianta você querer moralizar o capitalismo, porque o capitalismo, assim como a ciência, assim como a biologia, assim como a economia, elas integram, né? As 5 ordens elas são absolutamente necessárias. Eu não estou sendo claro. Eu quero dizer assim, tem a ordem econômica e técnico-científica, tem a ordem jurídica e institucional legal, tem a ordem moral, tem a ordem ética e tem a ordem espiritual. Quando você chega num supermercado, imagina você, Érica, entra num supermercado para fazer as compras da semana para a sua família. Você está exposta ali aos produtos que a ciência, que a tecnologia lhe propôs colocar. E que a economia também colocou ali. Você está exposta àqueles produtos, né? Isso é uma limitação. Agora, evidentemente, que existe fora da... Ela poderia botar muito mais coisas. Por que ela não põe nem a ciência, nem a economia? Ou porque não vende, ou porque existe um outro constrangimento, um outro limite externo, que é a ordem jurídico-política ou institucional legal. Há produtos que, se o supermercado for vender, ele vai ser autuado porque são impedidos, né? Assim também a ciência, né? Aí tem uma outra questão. Aí você está exposta, você entrou no supermercado, comprou aqueles produtos que são oferecidos, você tem a limitação legal de poder ou não poder comprar determinados produtos pela lei, né? E você tem a ordem moral. Há produtos em que você não comprará porque elas atingem, né, a sua questão da sua consciência, tá certo? Então você certamente não fará essa compra em função efetivamente, né? Por que eu diria? Que é possível que suas escolhas sejam influenciadas, ou melhor dizendo assim, não só por sua consciência moral. Você não se permitiria a desonestidade de produtos, por exemplo, sem pagar. Você não pegaria esse produto. Isso nem passa na sua cabeça, né? Portanto, são limites que te impõem que você não compra esse produto
e criminaliza os shoplifters, os ladrões de supermercado, de loja, etc. Né? É possível também que as suas escolhas sejam influenciadas pelo seu limite ou pela sua ordem ética. Eu não vou comprar produto da fábrica XYZ porque ela explora crianças, explora as mulheres, ela não tem defesa do meio ambiente, etc. Mas não só esses, todos esses vão influenciando. Portanto, e tem uma ordem, isso não tem nada a ver com a organização. A organização, se pudesse vender, venderia o que desse lucro. A economia também. Eu te pergunto, qual é o preço moral de um barril de petróleo? Qual é o preço moral de uma saca de café? Quer dizer, aumenta o barril de petróleo ou diminui, não é em função de um valor moral que se estabeleça. São os controles do processo econômico. Né? E tem a ordem espiritual também. Dependendo da sua crença religiosa, se você, por exemplo, é judia, você só vai comprar produtos de acordo com a linha kasher ou kosher. Se você é islâmica, você vai comprar produtos que atendam a linha da Sharia. Portanto, se você é japonês, enfim, os produtos também vão ser limitados por essa hierarquia das ordens. Então, isso é importante a gente ter clareza, porque se nós não tivermos isso, a gente fica querendo, por exemplo, a lei, ela fundamentalmente, o que a lei nos diz é o que se pode fazer ou não se pode fazer legalmente, enquanto que a ciência e a economia é o que é possível, o que é impossível. A lei é o que é legal e o que é ilegal. A moral é quando se condena moralmente, né, um ato. O importante não é ter ou não ter razão. A moral não é uma ciência, nem mesmo um conhecimento. Não é o verdadeiro ou o falso que você julga com a moral, né? É o que nela se opõe, o que julgamos ser o bem ou se o mal. Por outro lado, né, os bens na questão da economia são muito diferentes do bem no sentido moral. Portanto, você tem os limites e as hierarquias das ordens que a gente trata extensivamente nesse livro, com exemplos e com explicações, porque é preciso que a gente entenda que não dá para achar que a ciência vai se autocontrolar. A gente discute muito isso, né? A questão de aborto, de anencéfalos, tá certo? De fazer ou não fazer o aborto. A consciência, o problema aquele supermercado, do exemplo, sob o ponto de vista econômico, né? Não é saber se você tem ou não tem moralmente razão na escolha do produto de selo verde. Ela quer saber se você compra. E é natural que seja assim, tá certo? As ordens, então, são intrinsecamente necessárias, indissociáveis e simultâneas. Nenhuma é autossuficiente. A gente quer controlar a ciência pela ciência. A ciência não vai se controlar. Assim como a economia não controla o preço do barril de petróleo. A famosa lei da oferta e da procura, né, determina certamente que esses controles não se façam. Portanto, há que haver a lei, há que haver o controle da ética, né? Por exemplo, o apartheid era uma lei legal. Nem tudo que é legal é moral. O indivíduo, como ser humano, ele tem mais limitações do que a própria lei. Porque a maior regra, o maior constrangimento que uma pessoa pode ter é a sua própria consciência. Wagner, uma coisa que eu achei muito interessante é que você começa o livro, a gente olhando aqui o sumário, você começa o livro falando por respeito ao cliente, né? Porque mesmo vivendo, né, num mundo capitalista, o respeito ao cliente é o que vai nortear cada uma dessas áreas, cada uma dessas influências. Foi isso que você pensou ao escrever o livro, claro. Para conceituar primeiramente o respeito ao cliente? Há muitas organizações que são sensíveis e que estão trabalhando seriamente com esse conceito, seriamente. Mas é preciso que a gente compreenda que, na grande maioria das organizações, o respeito ao cliente é apenas um slogan, um apelo publicitário, uma estratégia de marketing. Eu fui procurar, Érica, o respeito ao cliente na Bíblia. Eu não achei em lugar nenhum. Aí fui procurar no Corão, também não achei. Fui procurar na Torá, também não achei. Sim, eu achei nos 3 o respeito ao próximo. O respeito ao próximo está tanto nas três religiões monoteístas, que são exatamente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Você tem sempre o respeito ao próximo. Mas alguém poderá dizer para mim, mas Wagner, respeito ao próximo é o respeito ao cliente? Eu falei, não.
Respeito ao próximo é uma coisa, respeito o cliente não é um próximo qualquer, é um próximo que pode pagar. Quer dizer, você atribui àquele cliente, né, que vira-se... O que eu quero dizer é que as organizações não podem usar isso como estratégia ética. Essa é uma estratégia de marketing, correto, e é bom que elas façam. Agora, daí querer estabelecer isso como se a organização fosse a aristocracia da virtude é um equívoco fundamental, porque ela quer se assumir como tal, como respeito ao cliente fosse o respeito ao próximo. Dependendo de quem seja, a inteligência artificial já nos avisa que quem está ligando ou querendo contactar com a empresa tem uma renda X ou Y e ele vai ser atendido em função de sua renda. Para onde você dá tapete vermelho, para outro você trata nos conformes. Portanto, o respeito ao cliente é uma estratégia interessante, importante. Ela humaniza um pouco as organizações, mas há muito uso desse conceito, em verdade, para fazer uma estratégia de marketing. Hoje está se falando até em marquética. O que seria marquética? Seria a relação incestuosa entre o marketing e a ética, imagina. Quer dizer, realmente... Então, andar paralelas, claro, mas separadas. Claro. O que a gente está querendo fazer, a reflexão para todos os leitores, é entendimento de que essas linhas, essas estratégias de gestão são importantes, mas elas não são morais, não são éticas, elas são estratégias importantes que devem ser estimuladas, mas utilizadas nas suas linhas. Por exemplo, o voluntariado solidário. A empresa sempre diz, você vai fazer o solidário, o voluntariado solidário à vontade, mas você não precisa, não quiser, não faz, mas dificilmente você vai ser selecionado para a empresa se você não fizer. Agora, quando você faz, a empresa faz bem, não há dúvida, esse voluntariado solidário. Presta bons serviços, mas, em verdade, quem tem o prestígio para isso são as organizações. As pessoas se realizam como empregados, como colaboradores, mas isso significa o quê? A destruição das igrejas, no sentido do serviço que elas fazem, dos clubes de serviços, das associações de benemerências, etc., que são substituídos pela aristocracia da virtude do mundo organizacional. É bom que as empresas façam, mas é bom que as pessoas tenham consciência aonde estão atuando e como estão agindo. Wagner, uma outra coisa que é muito interessante nesse livro é que você minucia, né, muitos pontos. E, assim, tanto que a gente tem aqui um sumário enorme, assim, com 9 capítulos, e cada um dos 9 capítulos com 10 subcapítulos, em média. Né? O nosso objetivo é provocar mesmo. Exatamente, era isso que eu ia falar. A gente percebe que você, ao minuciar você contrapõe, bota o antônimo claro. no subcapítulo seguinte para analisar, para refletir de uma forma diferente. Foi essa a sua intenção mesmo? Foi, exatamente. Para causar reflexão, a indagação do mesmo sintoma com perspectivas diferentes na organização? É verdade, exatamente isso, Érica. Por quê? Porque no mundo da gestão, no nosso mundo da administração, estamos no Conselho Regional de Administração, né, dos profissionais de administração, a gente aprende sempre que 2 e 2 são 4. E a gente tem a certeza da técnica para o exercício das nossas funções. E aí a gente acaba levando para a organização um sentido como se as organizações fossem lógicas. Elas não são lógicas, elas são psicológicas. Elas têm uma influência enorme em ciências sociais. Em ciências sociais. E, em verdade, é preciso que a gente tenha esse contraponto, porque o administrador também tem uma incapacidade treinada para dirigir, porque ele tem uma capacidade treinada para fazer. E o administrador precisa fazer. E ele, para fazer melhor, ele precisa contar com os colaboradores, com o trabalho em equipe, e para isso você precisa compreender as diversidades humanas e as perspectivas diferenciadas que existem na organização e que lhe dá essa riqueza. Wagner, para a gente organizar aqui, vamos entender um pouquinho como é a tua forma de escrever. Você já falou que pegou muito desse livro da sua experiência, né, por toda a sua trajetória na gestão pública, né, e na gestão privada, mas eu queria entender como é o seu processo. Você tem a ideia e vai construindo, você escreve muitos artigos, vai trabalhando em cima desses artigos. Como é que é esse teu processo de criação? Eu estou escrevendo exatamente agora um livro que se chama Consultoria de Organização,
que me levou, que eu estou levando há muito... Eu vivi muitos anos como consultor de organização. Desde aquela época eu registrava experiências, quer dizer, eu costumo registrar no dia a dia as experiências reais que eu realizo. Escrevo, eu não sou bom de digitação, eu acabo escrevendo na velha maneira mesmo, com a caneta e o papel, né? Eu escrevo muito, vou registrando experiências, também concordâncias e discordâncias com leituras que faço, mas diferentemente de um acadêmico, eu fui professor muitos anos, de 71 até 1990, mas eu larguei o magistério. Eu não tenho muito a vocação acadêmica, porque eu vejo que os colegas, normalmente, eles fazem livro onde eles dizem alguma coisa e se sustentam com dezenas de citações de autores, de transcrição de textos de autores. Eu faço um pouco diferente, fora do sentido acadêmico. Eu vou escrevendo com as inferências, claro que citando os autores quando eu me valho deles, mas tentando simplesmente pensar as coisas que vou fazendo, que vai sendo construído ao longo do tempo. Esse livro de consultoria, ele me levou certamente 40 anos de reflexão. Eu estou produzindo esse livro exatamente no coronavírus agora. E por que provocou isso? Acho que você estava me ajudando no conselho, quando no dia 2 ou 3 de março, eu dei uma palestra sobre estratégias de intervenção em consultoria de organização. Ali tinha um público bastante importante de consultores, né? Sabe? Tinha gente de muita qualidade ali. E a provocação, a reação que aquelas pessoas tiveram, eu diria até, eu até me orgulhei muito no sentido não de envaidecer, mas de ficar certo que a gente está com a razão. A reação que eles tiveram me empolgou a escrever esse livro. O livro As Organizações São Morais, ele, em verdade, ele decorre de um livro anterior, que eu tenho aqui, que vou mostrar, que o Rafael, por exemplo, que é o nosso assessor da área acadêmica, vive me cobrando para eu dar palestra sobre ele, que são as seitas organizacionais. Esse livro foi o primeiro provocador que fiz. Eu comecei a descobrir que as organizações, elas vão pouco a pouco se transformando em seitas. Esse grupo dos milênios, principalmente, o grupo do grupo da geração Y, eles são cada vez mais convocados, eles são tão diferenciados, a dispersão de valores entre eles é tão grande que você faz com que as organizações se selecionassem indistintamente quanto antes as pessoas, certamente ela teria problema. Então, ela está selecionando pessoas específicas. Quando você vai selecionando pessoas específicas, você vai selecionando pessoas que têm uma mesma linha, uma mesma atuação, muito voltado para o trabalho. E, de repente, você está construindo uma seita organizacional cuja adoração é o trabalho. Esse livro, essa foi original, mas o meu processo de criação é isso. Eu anoto, leio, escrevo, concordo com o autor, escrevo diferente, enfim, e vivo a experiência, registro a experiência. Eu tenho tido muitas experiências, quer como executivo de serviço público e de umas poucas empresas organizacionais, mas empresas privadas, mas também tive bastante. Mas vivi bastante a consultoria de organização em empresa privada. Esses registros me ajudam a fazer, a gente está aí com bastantes livros já, né? Tem outros, né? Ora eu escrevo sobre essas teorias e esses conceitos de reflexão mais críticos, ora eu escrevo sobre questões de ferramenta institucional, por exemplo, como avaliação de desempenho, que eu criticava as pessoas que faziam avaliação de desempenho, como critico ainda nas organizações, e produzi um livro. Em verdade, eu sou um mau vendedor de livro, mas paciência, eu vou escrevendo. Quando um lê, a gente já fica satisfeito, fica feliz. Quando ele discorda, ainda é melhor. É verdade. E a avaliação de desempenho ainda virou um curso na universidade corporativa, né? Virou sim. Muito acessado, está sempre entre os mais acessados. Então, é trabalhar a linguagem do livro, que também pode virar... Outro bem técnico aqui, esse aqui, Gerentes que Duram, que também é recente, né? Sim, mas, enfim, mas eu diria que As Organizações São Morais é um livro que reflete a minha maturidade intelectual. Eu acho que esse é o livro otonal meu, no sentido de ser um livro que reflete muito as minhas vivências e experiências, o meu papel crítico que sempre exerci na organização, mesmo quando dirigente dela, né? Esse papel crítico de reflexão, de questionar o porquê, tá sempre, por que não, por que sim, por que não. Esse realmente é um livro otonal. Esse livro de consultoria, que está saindo agora, que eu espero terminar já, está bem avançado já,
esse será um livro efetivamente reflete uma experiência importante, que eu acho que é o sui generis, e vi isso na palestra naquele dia 2 ou 3 de março, lá aí no Conselho, quando a gente viu que causou um bom impacto nos colegas as estratégias de intervenção, porque eu consegui amealhar uma série de teorias que estão dispersas e aquilo que eu apliquei nas organizações em verdade. É isso. Eu tenho pouca citação, os acadêmicos reagem aos meus livros normalmente, porque eu não cito, mas eu acho que é o estilo, é uma diferença. Eu larguei a área acadêmica, não sou pesquisador, eu sou apenas um executivo. O Kesteler, no Fantasma da Máquina, que é um dos maiores livros que eu conheço, Érica, ele fala do yogi e do comissário. O yogi é o sujeito reflexivo, pensador, analista, que reflete coisas, mas que não realiza muito. O comissário é aquele que realiza, passa o trilho direto. Eu acho que eu tenho um pouco de yogi e um pouco de comissário. Portanto, um pano de ponte, eu sou o mais yogi dos comissários e o mais comissário dos yogis. Acho que isso é uma avaliação, e quando a gente está se autoavaliando, é melhor que pelo menos a gente está sendo sincero com a gente mesmo. Posso estar com uma dose alta de autoilusão, mas acho que não. Eu tenho vivido experiência de gestão, sempre com bons resultados, tenho vivido e também com muitos fracassos que são bons, ajudam muito, mas também experiências de reflexão sobre a realidade que me ajudam muito. Wagner, para a gente fechar, eu queria que você mandasse um recado para os nossos profissionais, para os estudantes, um recado como administrador, como gestor que você é e como escritor, porque eu sei de te conhecer há muitos anos, eu sei que você é um cara que sempre bate nessa tecla da necessidade da leitura dos textos clássicos, né? Eu queria que você mandasse um recado nesse sentido, para a gente fechar, nesse sentido, para quem está assistindo a gente aqui no Contracapa. Veja só, Érica, eu estou apavorado com isso, não é só no campo da administração, mas no campo do mundo. A internet, que nos gerou a possibilidade incomensurável de acesso à informação, está fazendo com que as pessoas reduzam as suas reflexões a 2, 3 palavras, a 1 ou 2 linhas. Quer dizer, é sério, isso é grave, porque a gente está deformando a nossa perspectiva de pensar mais profundamente. Portanto, a nossa atividade de administração, de gestão, é ciência social aplicada. Nós temos que ler os livros técnicos, sim, todos eles, mas é preciso também conhecer a alma humana, porque o elemento humano é um elemento imprescindível na organização. Não há organização sem pessoas. Portanto, a leitura de ciências sociais, a leitura da cultura geral, né? A da literatura, das artes. Aonde você vai ao cinema, é bom você pensar a reflexão que você faz com a realidade, o teatro também. Portanto, eu temo que as pessoas estejam estudando pouco. E aqueles que estão... o trabalhador intelectual, ele não para de estudar nunca, até morrer. Ele tem que estar sempre lendo, estudando, aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa. E, infelizmente, nós voltamos à mentalidade de que o Google informa tudo. Ora, o Google dá informação, mas a pessoa tem que aprender a aprender, tem que aprender a desaprender. Mas, fundamentalmente, isso todos os professores dizem. E o que eu digo é que as pessoas têm que aprender a pensar. E você só vai pensar lendo, estudando, trabalhando, refletindo sobre a sua realidade. Aprender a pensar é muito mais importante do que aprender a aprender. Por quê? Porque aprender a aprender, você apenas aprende as novas técnicas, as novas lógicas que a sociedade de mercado lhe exige, que a organização lhe impõe. Mas você não aprende a pensar para fazer os seus próprios caminhos, as suas próprias trajetórias. Ótimo, Wagner. Muito obrigada pela sua participação aqui no Contracapa. E eu espero logo o consultoria organizacional para a gente poder falar sobre ele também. Uma maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado, Érica. Obrigada a você. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, fique sabendo, esse foi o primeiro Contracapa, mas vamos ter muitos outros, sempre lançados às segundas-feiras, ao meio-dia. Então, segunda-feira, meio-dia, perto daquele horário do almoço, fica ligado que você vai ter conteúdo de qualidade para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua vida. E hoje, falamos sobre as organizações que são morais, com o administrador Wagner Siqueira, mas semana que vem teremos mais. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.